Oi pessoal, tudo bem? Ralph Peter com vocês novamente, programa Livros em Revista, que vai ao ar sempre às segundas-feiras, 19 horas, pela nossa BCC Television. Depois resta aí disponível 24 horas por dia, todos os dias da semana, no Facebook, Instagram, no nosso site Livros em Revista, e vai por aí, sempre disponível democraticamente. Antes de mais nada, os agradecimentos normais, pessoal da técnica, Luciana Verão e aquela companhia toda, Maria Estela Guedes, do site www.com, que nos insere no universo lusófono, e o nosso amigo Pedro Ranalli, José Pedro Ranalli, que fez esta ponte maravilhosa e nos apresentou o nosso convidado de hoje, que é o Silvio Celestino, que, aliás, renomado e conhecido mundialmente, né, Silvio? Estamos na fase modesta do dia. Exatamente. Nacional e mundialmente, um sujeito coach de líderes empresariais, apesar da juventude toda, e valeu-se da sua vasta experiência e pela editora Cengage. Cengage que fala? É Cengage. Na verdade, inclusive, a Cengage ela foi vendida recentemente para McGraw-Hill. McGraw-Hill. Exatamente. Bom, mas ainda... Continua como Cengage. Cengage. Eu sempre fiquei vendo se é Cengage. Cengage. Não sei qual é americana. Então, Cengage. E trouxe ao mundo, pela Cengage Learning, o líder transformador. Como transformar pessoas em líderes. Muito obrigado por ter vindo, chefe. Obrigado. É um prazer enorme estar aqui com você, Ralph. Isso é uma gravação? Sacanagem, né? É claro. Nós estávamos batendo papo aqui até agora, então não tem mais aquele negócio de ficar boa tarde, como vai? Exatamente. Mas, na realidade, seja muito bem-vindo, Silvio. Muito obrigado. Isso muito obrigado sim, mesmo. É uma realidade. Silvio, desculpe, o teu livro é muito bom. Muito obrigado. Muito bacana. O que justamente ensejou o convite para que você viesse aqui ilustrar os nossos speakinautas. Sim. Mas eu fiquei cabreiro com o título. Como é que você pode transformar uma pessoa num líder? Porque temos visto aqui habitualmente, nem sempre um bom jogador de futebol será necessariamente um bom técnico. É verdade. Por consequência não será um bom líder. É verdade. Explica pra gente, por gentileza. Bom, o princípio por trás do treino da liderança é o mesmo que existe para você treinar, por exemplo, um jogador de vôlei. Ou seja, se você e eu começarmos a treinar vôlei todos os dias, é muito pouco provável que o Bernardinho nos chame para a seleção brasileira de vôlei. No caso, acho que hoje é o Renan, não é mais nem o Bernardinho. Mas é muito provável que a cada dia você vai ser um jogador de vôlei melhor. Então, o princípio por trás do treino da liderança é como fazer para que você adquira o melhor conhecimento, os melhores conceitos, principalmente as melhores práticas, para que, dentro do seu contexto, você seja a cada dia um líder melhor. Então, não dá para saber qual que é o seu limite. Algumas pessoas, elas não têm condições sequer de liderar a sua própria vida, ela tem dificuldade para liderar a sua própria vida. Outras, em compensação, conseguem liderar países. Então, assim, depende muito do seu contexto e das suas condições. O segredo aí é o seguinte, é que você precisa escolher muito bem quem você vai treinar, porque algumas pessoas, de fato, elas não conseguem ser treinadas e, portanto, elas não vão conseguir ser transformadas em líderes. Nem, como eu falei, nem mesmo da sua vida, muito menos um líder executivo empresarial. Há que querer isso, né, também? Bom, o desejo é fundamental. Acontece que, o que acontece é o seguinte, né? De todas as formas que existem de você formar um líder, o que eu procurei colocar no livro, foram aquelas formas que são copiáveis, né? Então, por que eu digo isso? Porque, por exemplo, Malala é uma líder, só que ela levou um tiro na boca. Você não vai dar um tiro na sua boca para se transformar em um líder, né? Não é assim que a coisa funciona. É meio escatológico. Exatamente. Então, assim, o que acontece? O que é possível você perceber? É possível você perceber que grandes líderes se basearam em grandes líderes para se tornarem um também. Então, se você tiver a curiosidade de olhar a capa da autobiografia do Martin Luther King, você vai ver que na parede, tem uma foto, ele está na sala de trabalho dele, no escritório, e na parede tem uma imagem do Gandhi. Então, o Martin Luther King, ele se tornou líder, ele lutou pelos direitos civis americanos, justamente porque, usando a não violência, porque ele tinha admiração pelo Gandhi. Ou seja, você admirar um líder é uma das coisas que cria o desejo em você em liderar também. Na verdade, se você olhar a liderança, ela nada mais é do que a passagem de uma tocha ao longo da história humana, né, que eles conseguiram criar propósitos extremamente relevantes, elevados, vão passando essa tocha de uma geração a outra e a liderança vai se formando. Essa é uma figuração interessante, mas
a tocha é uma boa e tal, isso, aquilo, o espelhamento, uma outra pessoa, eu acho muito legal você se mirar, como dizem, mire-se no espelho e tal. Sim. Mas tem que ter um bichinho dentro de você, alguma coisa. Existe a possibilidade, já que você é tão coachista, né? Você sempre faz 18 anos que você está... Sim, eu sou coach há 18 anos. Está alinhando pessoas e direcionando no bom caminho, o caminho exitoso, e pelo que eu soube, um pássaro me contou, você é muito bom nesse negócio. Obrigado. Aliás, o Ranalli disse que você é um cara que conseguiu cultuar um certo clima que estava quase que se deteriorando. Então é o seguinte, existe a possibilidade de você descobrir numa determinada pessoa, o cara está lá, por exemplo, é uma bobagem, mas o cara está lá trabalhando, fazendo um trabalho e tal, e você, com a tua expertise, com o teu olhar clínico, técnico, então você está lá passando e fala, pô, esse cara deve ser um líder. Sim. Aí você conversa com o sujeito, não, mas eu não quero, eu gosto de ser liderado. Você percebe que o cara... Mas você nota que o cara tem uma centelha que eventualmente poderá eclodir de uma forma ou de outra. Existe a possibilidade de você fazer com que aquele cara se transforme efetivamente num líder e não só simplesmente ser um liderado? Sim, existe desde que ele tenha o desejo disso, né? Então, assim, isso que você colocou na introdução é fundamental, porque a nossa motivação ela pode ser vista como uma força com duas componentes. Então, uma componente dela, infelizmente, é inexpugnável, que é algo interno da pessoa. Nem ela sabe exatamente o que vai despertar essa chama para a liderança ou não. Agora, existe o componente externo, que é você que tem o desejo de formar outros líderes, você observar que a pessoa tem algumas características. Quais características? Depende do que você quer que a pessoa lidere. Então, a característica que eu acho que você tem que prestar mais atenção é a primeira, né, que a pessoa tem que revelar. Ela tem que ter coragem para ser líder, não tem jeito. Porque liderança, a primeira competência que você tem que desenvolver é a coragem para liderar. Que pedra vem, né? Pedra vem, porque isso pode ser, como fala, uma coragem que a pessoa revela naturalmente, ou então ela é colocada numa situação que ela não tem jeito, ou ela é corajosa naquele momento, ou ela não vai se safar daquela situação. Né? Exatamente. Então, essa é uma primeira competência que você tem que observar. Dependendo em geral, outra competência que você tem que observar, a pessoa é responsável. Quer dizer, tem pessoas que naturalmente são responsáveis, ou porque elas são casadas, cuidam da família, ou é síndico, ou então ela cuida de uma coisa na empresa que não era para ela cuidar, mas ela vai lá e ela cuida também. Então, assim, se você está numa organização e você observa uma pessoa que ninguém pediu nada para ela fazer, mas ela cuida, por exemplo, de um custo na empresa, que ela, naturalmente ela não precisaria cuidar daquilo, mas ela presta atenção nisso, ela toma cuidado com as coisas da empresa, essa pessoa provavelmente ela tem grande chance de se tornar um executivo de alto escalão. Eu mesmo, já aconteceu de eu estar num evento e eu imaginar que uma pessoa era diretora da empresa e eu fui ver, ele era coordenador. Mas por quê? Porque ele se comportava como tal, ele chamava as pessoas com seriedade. Tinha uma inclinação. Tinha uma inclinação. Então, eu diria que coragem, a capacidade de demonstrar responsabilidade, a própria postura corporal da pessoa, como que a pessoa se veste, tudo isso já demonstra se a pessoa tem desejo, né, desejo de ser líder e tem as condições ali para liderar. O que acontece, Ralf, é que, infelizmente, nós vivemos um momento em que as pessoas imaginam que o mais importante de tudo é você ter domínio emocional, você saber falar bem, você ter uma impostação de voz, e todo mundo se esquece do conhecimento. E o que é importante realmente para qualquer coisa na vida, não diria nem só para a liderança, é que você tenha conhecimento. O que eu quero dizer com isso? Se você não é capaz de pegar um conhecimento e transformar esse conhecimento em ações práticas, você vai começar a inventar coisas aqui para fingir que é líder, para fingir que sabe, para fingir que entende o que está acontecendo, e na verdade você não tem infraestrutura, você não sabe o que está fazendo. Mas aí o resultado é pífio, né? Ele é pífio, ou ele é de curto prazo, ou o que é pior, ele compromete o resultado no longo prazo da organização, que é o grande problema. Tanto é que uma preocupação que eu tenho, que eu falo no livro, é assim, olha, não adianta você ser um líder que consegue resultados rapidamente no curto prazo. E também não estou querendo dizer com isso que você só tem que pensar no futuro. O que eu estou dizendo você tem que ter equilíbrio no resultado de curto prazo e do longo prazo. Se você não se preocupa com isso, ou a empresa vai morrer agora ou vai morrer o ano que vem, então não adianta nada. O difícil é como é que você mantém a empresa trabalhando de forma a ter esses resultados que hoje está bom, o ano que vem também está bom, daqui a 10 anos também está bom, então tudo isso
é que faz um líder ser um bom líder. Evitar o voo da galinha, né? Evitar o voo da galinha. Por isso que eu falo que se a primeira competência do líder é ele ter coragem, a competência mais importante é ele ser capaz de transformar outras pessoas em líderes. Por quê? O que uma empresa vai precisar para continuar existindo de maneira saudável daqui a 5, 10, 20 anos? Instalações, clientes, sistemas e liderança. Mas o que eu vejo, e isso você participou muito tempo do mundo corporativo, Sim, sim. E o que eu vi muitas vezes, eu já estou alijado desta contenda, felizmente, já há algum tempo. E o que eu via era que o líder, normalmente, sentia-se um pouco preocupado com um liderado que pudesse, eventualmente, fazer-lhe sombra. Existe isso. Então, opa, tá segura, que esse cara pode tomar meu lugar amanhã. É exatamente isso que eu digo, que você precisa ter um melhor conhecimento de liderança. Um líder que se comporta dessa forma, ele não pode sequer ser promovido porque ele não tem alguém para colocar, preparado para o lugar dele. Mas se o diretor dele não sabe que ele é assim? Exatamente. Então, aí, essa que é a falha, né? Essa é a grande falha, né? Porque, por exemplo, o que acontece? Às vezes eu vejo diretores, até presidentes de empresas, que não acompanham esse tipo de comportamento numa pessoa que está do lado dele. Então, assim, hoje a gente vive um momento que é histórico, isso já vem há muito tempo, de muito teatro, Ralf. Então, assim, o que acontece? O presidente ele pode virar até para os diretores e falar algo do tipo, não, nós temos que formar novas lideranças, temos que investir em treinamento, não sei o que e tal. E na frente do presidente, todo mundo fala, é isso mesmo, vamos investir nas pessoas, vamos desenvolver e tudo. Mas na hora que ele vai para a sala dele, nada disso o meio do campo fica acontece. Embolado ali. Olha, eu já vi pesquisas internas serem fraudadas, eu já vi um monte de coisa, porque o que importa é o teatro. Assim, no palco está tudo bonitinho. É a linha de frente. A linha de frente. Porque ele está preocupado com o cargo dele, e se ele sair, ou até se ele morrer, né? As pessoas também têm essa, né? As pessoas vivem como se não fosse morrer, né? Mas até se ele morrer, não tem ninguém para colocar no lugar dele. Por quê? Porque ele não preparou, porque ele não tem o conhecimento de que é uma falha estrutural. Né? Um líder forma outros líderes. Se você pegar, dando o exemplo das religiões, por exemplo, qual que era a maior preocupação de Jesus quando ele estava aqui? Formar os apóstolos. Ele falou, temos que continuar essa obra. Então, assim, depois de 2000 anos, por que até hoje existe a Igreja Católica? Porque está sempre formando novos líderes. E as outras religiões aprenderam isso rapidinho. A mesma coisa, quer dizer, mesmo religiões até mais antigas, né, a religião judaica, né, também já faz isso. Então, ou seja, você formar líderes é uma certeza da perenidade daquela organização que você preside. Olha, já te disse, posso só falar uma coisa? Grandes famílias fazem isso. Se você olhar, família Ford, família Rockefeller, família Rothschild, todas as grandes famílias fazem isso. Por quê? Porque eles querem dar perpetuidade ao seu poder econômico, até mesmo é a forma correta de você cuidar da sua família. E as que não fizeram, sucumbiram. Vão sucumbir, não tem jeito. Se você não tem a geração seguinte, não vai acontecer. Meu caro, nós temos 1 minuto para você falar só uma coisinha. Diga. Tem no teu livro, todos os capítulos são excelentes. Muito obrigado. Tanto quanto você. Tem um capítulo que fala uma coisa que eu nunca havia lido, que é uma coisa interessante. Respeite sempre o cenário no qual a liderança é exercida. Sim, é verdade. Eu achei isso fantástico. Existem vários cenários aí que nós comentamos. Então você tem o cenário no sentido próximo de quem é a pessoa com quem você está falando, com quem é que você está liderando, falando de uma forma muito sintética. É evidente que um jovem de 20 anos, ele pensa de uma maneira diferente de um cara de 30 anos que está casando, ou de um cara de 40 que tem filhos, ou de uns 50 que já tem quase netos aí. Muito bem. Então você precisa respeitar esse cenário. Agora, o principal cenário, já que nós estamos aqui em 2019, que você tem que respeitar é exatamente o cenário econômico. Quase nenhum líder olha para os períodos de expansão e contração que se apresentam no mercado. Então, como esses períodos são muito longos, às vezes a pessoa começa a trabalhar, por exemplo, sei lá, alguém começou a trabalhar em 2008, bom, não no Brasil, né, porque nós tivemos o efeito Dilma aí, mas começou em 2008. Se alguém que está nos Estados Unidos, pela primeira vez ele vai ver uma crise agora. Se você olhar, nós podemos falar aqui a data que está sendo filmado aqui ou não? Claro que pode. Nós estamos aqui no começo de outubro, dia 1º de outubro. Hoje saiu o índice de pedidos de produtos manufaturados nos Estados Unidos. Maior queda da história do índice. Ou seja, nós estamos diante de uma grande recessão. Então, se você não olha para isso, imagine que você não sabe ver esse cenário e você está lá investindo,
vai fazer um empréstimo. Daqui 3 anos, tchau. E isso, não estou falando só liderança da empresa, estou falando liderança da sua própria vida. Se você não olha esses ciclos econômicos, você não sabe onde você está. E nós estamos às vésperas de uma grande crise econômica. Como é que você sabe disso? É só olhar certos indicadores que você observa que quando esses indicadores estão nesses níveis, é sinal de que de agora até no máximo 18 meses, provavelmente teremos uma grande crise econômica. Então, você tem que liderar em acordo Tomara com que isso. você esteja errado, mas pelo visto não está. Vamos torcer, né? O Trump tem comprado tempo para nós e eu sempre digo o seguinte, olha, quanto mais tempo nós tivermos, melhor para o Bolsonaro, melhor para nós, né? Então vamos seguir por aí. Meu caro, muito obrigado por ter vindo. Desculpe eu que o agradeço. tempo exíguo. Muito exíguo, mas não tem problema. Mas com certeza você vai voltar. Será um prazer. Falar deste livro ou outro, porque eu vejo você bastante profícuo. Tá você ok, vai muito obrigado. fazer outros. Será um prazer. Pessoal, nós conversamos com o Silvio Celestino, que trouxe ao mundo esse livro que vai transformar muitas pessoas em líder ou então melhorar quem já é líder. Eu acho que essa é uma proposta também. Essa também é uma proposta, porque a Perfeito. maioria das pessoas chegam à liderança sem treino nenhum. Coitadinhos. É. E dos liderados também. O líder transformador. Como transformar pessoas em líderes. Muito obrigado pela presença. Obrigado, nossa, uma honra. Vocês pela companhia, pela consequência, pela admiração que nós temos por um pelo outro. E olha, até a próxima semana. Tchau, tchau. Tchau.